Se todo mundo canta a mensagem da paz, vai iluminar o coração do rapaz. E a menina vai ver o sol aparecer e a lua também. Não deixa escurecer. E Deus criou o céu, a terra, o homem e o seu pensamento. Eu não posso esquecer de agradecer. Agradeço, meu Pai, pela verdade que seu Filho Jesus deixou pra eternidade. Agradeço a água, o fogo, a terra, o ar e o vento, e a grande energia desse momento. Se todo mundo cantar a mensagem da paz, vai iluminar o coração do rapaz. E a menina vai ver o sol aparecer e a lua também. Não deixa escurecer. Se Deus criou o céu, a terra, o homem e o seu pensamento, eu não posso esquecer de agradecer. Agradeço, meu Pai, pela verdade que teu Filho Jesus deixou pra eternidade. Agradeço a água, o fogo, a terra, o ar e o vento, e a grande energia desse momento, desse momento, energia desse momento. Basta um sorriso e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Basta um sorriso e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Sorri ao ver o sol brilhar, sorri ao ver a chuva
Boa noite. Esse horário cheio como está, deve ter gente de domingo aqui, não tem? Frequentador de domingo? Tem, eu sei que tem. Pessoal que já se preveniu, domingo não tem a palestra, porque nós temos a Festa Perseverança. Então o pessoal de domingo vem na quinta-feira, antecipa o seu passe, seu tratamento. Que alegria, né, gente? Como a gente está feliz. Vocês viram a bagunça que está aí fora? Quase não deu para chegar, né? Eu cheguei cedo aqui, já quase não conseguia descer a rua, porque a turma vai colocando barraca, caminhão que encosta, caminhão que vem, caminhão que vai. É uma alegria para nós que já estamos nos preparando para recebê-los próximo sábado, próximo domingo, nossa Festa Perseverança, que é um momento tão especial para todos nós. Lembrando que a nossa festa começa no sábado ao meio-dia e ela se estende até a hora que acaba. E no domingo, mesma coisa. Então, nós temos atrações, temos bazar, temos comidas, maravilhosas comidas, temos o bazar bem chique com peças. Hoje eu já passei lá, porque o bazar é um momento da gente refazer o nosso guarda-roupa do ano, que os preços são maravilhosos. Mas acima de tudo isso, tem um momento mágico da gente se encontrar nessa festa, nessa alegria, nessa energia, nesta sintonia proporcionada pelos nossos benfeitores espirituais. E como assim, o bombonzinho do bolo, aquela cerejinha que a gente deixa para o final, para que realmente a gente possa compartilhar e degustar, tem o espaço Dr. Bezerra de Menezes aberto para que a gente entre, para que a gente faça nossos pedidos, para que a gente busque agradecer, pedir, reconhecer, louvar, e é ali efetivamente que se dá a mais importante parte da nossa festa. Então, é uma alegria enorme convidar a todos vocês, quem está longe, quem está perto, quem é frequentador, quem é frequentador, aproveite para trazer aquele parente, aquele amigo que nunca veio, porque realmente é algo muito especial. Queria que nós passássemos o filme da nossa festa e depois disso devolvo para a nossa banda, o nosso maestro, para ele continuar aí com a nossa preparação. Vamos lá? Se você passa pela vida sem parar, correndo pra chegar em algum lugar,
Por certo há de estranhar essa canção que eu quis fazer, como um convite para se ver o sol nascer. Se você nem se lembra como é bom sorrir e não tem tempo pra se emocionar, não há de entender e talvez nunca vá sentir como é feliz quem vê a lua sobre o mar. A vida é uma joia sem igual, entregue a um ser muito especial. Em cada segundo, um mundo novo pra você. Porque nas manchetes de jornal a vida tem preço tão banal. Será que esquecemos do milagre que é viver? Vem viver, vem cantar, solte a voz, vamos lá, vai saber que viver é demais. Vem viver, vem cantar, todos nós, vamos lá, vai saber que viver é demais. Se você nem se lembra como é bom sorrir e não tem tempo pra se emocionar, não há de entender e talvez nunca vá sentir como é feliz quem vê a lua sobre o mar. A vida é uma joia sem igual, entregue a um ser muito especial. Em cada segundo, um mundo novo pra você. Porque nas manchetes de jornal a vida tem preço tão banal. Será que esquecemos do milagre que é viver? Vem viver, Vem viver, vem cantar, vem cantar, solte a voz, solte a voz, vamos lá, vamos lá, vai saber vai saber que viver viver é demais. Vem viver, vem viver, vem cantar, vem cantar, todos nós, vamos lá, vai saber que que viver é demais. Se você passa pela vida sem parar. Que bela canção. Boa noite, definitivamente. Tudo bom, pessoal? Boa noite para aqueles que nos assistem de casa. Falávamos há pouco a respeito da festa do nosso final de semana e deixei de falar de uma coisa muito importante. Ontem nós estivemos lá na casa da dona Guiomar e ela lá já está toda se preparando, planejando estar conosco também no final de semana. Então, vai ser uma oportunidade também de nos encontrarmos com ela, como sempre faz em todas as nossas festas. Ela estará conosco. Se Deus quiser,
dando a sua graça, o seu carinho e nos trazendo sempre, como sempre acontece, quando ela aqui está, o seu sorriso, o seu carinho e o seu amor. Meus amigos, que alegria mais uma vez nos encontrarmos nesta noite. Como é bom a gente ter a oportunidade de ver o sol sobre o mar, a lua sobre o mar. Você sabe, Pedro, nosso palestrante de hoje, que eu me lembro de você, uma vez que você fez uma palestra a respeito dessa canção, que tem uma letra maravilhosa. Às vezes a gente, na correria, no dia a dia, nos desafios, nos problemas, a gente se esquece de parar e contemplar como é boa a vida, como nós temos a chance de, todos os dias de manhã, abrir os nossos olhos e dizer: puxa vida, Deus está me dando mais uma chance de ser melhor. E todos nós que escolhemos aqui estar nesta noite, por qualquer razão, porque estamos procurando uma cura, porque estamos procurando uma palavra, porque estamos procurando um consolo, ou simplesmente porque queremos nos sentir num ambiente saturado de boas vibrações. Cada um de nós jamais deve se esquecer como é boa, como é encantadora a vida. Que jamais nós possamos perder a oportunidade de todos os dias acordar e agradecer a Deus que aqui estamos, quando tantos sequer têm a chance de acordar a cada dia. Então, meus amigos, eu faço um convite, mais uma vez nesta noite, para que cada um de nós, a partir deste instante, se concentre, para que cada um de nós feche seus olhos, para que cada um de nós possa se deixar levar pelo som da canção, pela oração que faremos daqui a pouco, mas acima de tudo, por este ambiente de amor, de paz, de luz e de força que Deus, que Jesus e que os benfeitores espirituais prepararam para cada um de nós. Deus, 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 louvado seja Deus, Senhor da vida e da paz. Nós queremos antes de tudo te agradecer, porque uma vez mais tu nos conduzes a este local, onde nossos benfeitores espirituais preparam, Senhor, seus instrumentos, seus equipamentos, para fazer cair sobre cada um de nós as bênçãos de que precisamos. Tantos de nós aqui comparecem, carregando em seus corações a dor da perda, as dificuldades financeiras, os problemas que tantas vezes nos assolam no corpo físico e espiritual. Mas sobretudo nesta hora, nós queremos nos lembrar de Jesus, o Mestre incondicional de nossas vidas, que nos aceita tais quais somos, ainda que tenhamos tanto a percorrer e tanto a aprender. Jesus, nós nos lembramos de Ti mais uma vez nesta noite, a fim de que os nossos corações possam ouvir-Te, para que a Tua mensagem converta, Senhor, as nossas preocupações em esperança, e sobretudo, Jesus, para que nós possamos enxergar e entender que a cada minuto de nossa vida é sim uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. A família Perseverança nesta noite se reúne, Jesus, para que uma vez mais a Tua mensagem adentre o nosso coração, mas que sobretudo, Senhor, ela possa permanecer em nossa vida, iluminando os nossos passos, abençoando-nos, Senhor, onde quer que estejamos, para que possamos nos distinguir, onde quer que estejamos vivendo, Senhor, como verdadeiros ouvintes e praticantes de Tua mensagem e de Tua palavra. Somos tantos neste instante, Jesus, que buscamos a Tua força. Então, neste momento, adentra a nossa vida e o nosso coração, e planta em cada um de nós a chama do Teu amor, a fim de que possamos, todos os dias, compreender-Te, Senhor, compreendendo a Tua palavra, ouvindo-Te, Senhor,
para que então, ainda que diante das dificuldades, ainda que no meio da dor, ainda que tenhamos que enfrentar os desafios tão necessários para o nosso aprimoramento, que nós possamos jamais nos esquecer de que o Senhor é por nós. Quem então haverá de ser contra nós? Envolve-nos, Senhor, na tua bênção e na tua paz, e nos dê neste instante a permissão para que em teu nome nós possamos iniciar a bênção de nossa reunião desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Nós pedimos então para que assuma esta posição o nosso companheiro Pedro, que nos trará a mensagem evangélica desta noite. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe durante esse momento de palestra. Meu boa noite a todos, não só os presentes aqui, os que estão em casa também. É um grande prazer estar aqui. Um pequeno esclarecimento. O tema dessa noite, já falarei em breve, é um tema um pouco diferente, né? Na verdade, nos meus 50 anos de Casa Perseverança, eu nunca tinha ouvido uma palestra sobre esse tema. Eu vou dizer por que você escolheu esse tema. Eu não escolhi. Eu não escolhi. Sabe aquelas coisas que acontecem assim, aquelas vozinhas que você ouve assim, e fala, ó, faz uma palestra sobre isso. Eu vi que tinha coerência, como eu sou esperto, eu obedeço. O tema dessa noite é Judas Iscariotes. Bem diferente, né? Bem diferente. Para que nós entendamos a missão de Judas, o papel de Judas na história, e que nós também extraiamos ensinamentos da história dele, é importante, primeiramente, que nós entendamos o projeto Jesus. O porquê de Jesus na Terra, a grandiosidade que é esse projeto chamado Jesus. No livro A Caminho da Luz, capítulo 1, parágrafo 1, Emmanuel, por Chico Xavier, começa escrevendo dessa maneira. Dizem as tradições do mundo espiritual que uma comunidade de espíritos puros, espíritos crísticos já, espíritos que não têm mais a necessidade de reencarnar, diz que essa comunidade, da qual Jesus é um dos participantes, ela preside e ela coordena todos os fatos, todas as ações que acontecem no nosso sistema solar. Não é somente na nossa Terra, no nosso sistema solar. Olha a grandiosidade de Jesus. E diz também esse texto que essa comunidade de espíritos, somente por duas vezes em 5 bilhões de anos, hein? Presta atenção, por 2 vezes em 5 bilhões de anos, essa comunidade se reuniu no orbe terrestre. A primeira, na verdade, nem no orbe, que foi da nebulosa que se desloca do Sol e começa a formação do nosso planeta. Essa foi a primeira reunião desses espíritos para a formação do nosso globo terrestre, do nosso abençoado planeta. Isso há 5 bilhões de anos atrás. E a segunda reunião desse grupo de espíritos foi para o planejamento da vinda de Jesus. Vocês imaginam o que é a vinda de Jesus, então? Se esse grupo de espíritos que coordena as ações, os fatos no nosso
sistema se reúne aqui para planejar a vinda de Jesus. Então, esse planejamento de Jesus durou milhares de anos. A vinda de Moisés, antes de Moisés, outros profetas, depois Buda, Sócrates, o próprio Espiritismo, já muito mais recente. Então, todo um planejamento dessa vinda do projeto Jesus, que para simplesmente beneficiar a cada um de nós, filhos queridos do nosso Dr. Bezerra, filhos e irmãos do nosso querido Jesus. Olha o que é o projeto Jesus. Então, é fácil de imaginar, tá? Apesar de, às vezes, a nossa forma de pensar não entenda, que os apóstolos eram espíritos preparadíssimos, que eles vieram juntos com Jesus para que aquele projeto Jesus desse certo. E Judas Iscariotes também era um espírito preparado, que tinha características específicas para que as Escrituras, tudo aquilo que havia sido escrito em Êxodo, Zacarias, Isaías, toda da vinda do Salvador, que está tudo escrito no Velho Testamento, acontecesse. Jesus começa a formação do seu apostolado, começa fazendo algumas pregações sozinho, depois convida 2 irmãos, Pedro e André. Pedro era um dos mais velhos, dizem que é entre 25 e 30 anos, mas um jovem, né? André bem mais novo, filhos de Jonas, 2 pescadores, porque a maioria dos moradores da Galileia, que era a região mais pobre de toda a Judéia, eram pescadores, viviam à beira das comunidades, pequenas comunidades no lago de Genezaré, e eram pescadores. Depois Jesus convida outros 2 irmãos, filhos de Zebedeu, João e Tiago. Sabe a idade de João e Tiago? João tinha 14 anos, Tiago 12 anos. E se estima essa idade dos 2. Eles eram tão jovens que Jesus teve que pedir a permissão a Zebedeu e sua esposa para que eles o seguissem. Eu falo que Jesus foi o formador do primeiro grupo de jovens da terra, né? Porque além de João e Tiago, todos os outros eram nessa idade, 17, 18, 20. Pedro era o mais velho, 25. Depois veio Tiago maior, um pouco mais velho, o outro Tiago. Mas então Jesus foi o primeiro formador de um grupo de jovens aqui na terra, né? E o último a ser convidado, que era um dos poucos que era alfabetizado, Judas. Ele era um negociante, tinha um negócio de quinquilharias e peixes. E também os primos de Jesus, Levi, né, que eram filhos de Maria Cleófas, prima de Maria Santíssima. Então Levi, que era Mateus, e seus 2 irmãos, eram primos de Jesus. Eles já conheciam Jesus desde a infância. Outro esclarecimento. Todos os fatos, todos os dados, todas as histórias que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, nada é criação minha e nada é achismo da internet. Tudo, 100%, Chico Xavier, Irmão X, Divaldo Pereira Franco e Maria Dolores. Tá? Então, tudo. Obviamente, coloco de forma um pouco poética, mas todas as histórias têm credibilidade muito grande. Então, o único, e foi o último a ser chamado, foi Judas Iscariotes. Por uma situação atípica, Judas era o único que não era galileu, porque a Galiléia ficava ao norte da Judéia, e a própria Judéia, onde fica Jerusalém, ao sul. A parte rica, a parte que era esclarecida, a parte que tinha instrução, onde as pessoas tinham acesso, poucos, mas acesso aos estudos, era a parte do sul, onde Judas nasceu, na Judéia. Todos eram judeus, mesmo os da Galiléia, os 11 apóstolos eram judeus, porque ser judeu não significa que você nasceu na Judéia, significa que você seguia os princípios do judaísmo. Então Judas era o único, ele e Mateus, os 2 únicos que eram alfabetizados. Jesus forma
a sua turma, o seu grupo, e eles começam a caminhar pela Galileia e começam a caminhar por outras comunidades um pouco mais longe. E Judas, como ele mexia com dinheiro, ele chega para Jesus e fala: mestre, não dá, né? Sem dinheiro não dá, né? Nós temos que comer, nós temos que dormir, temos um grupo grande, né? E ele pede a Jesus que ele pudesse cuidar da bolsa, que ele fosse o responsável financeiro por aquela turma. E Jesus até brinca com ele, fala assim: Judas, do que eu saiba, o meu pai criou tudo isso sem um centavo, sem ter um centavo, né? Brincando com Judas, né? Isso está no livro A Boa Nova. E aí, mas ele fala assim: mas eu entendo, Judas, a necessidade é importante para o projeto, só que ele faz até ele já sabendo do espírito um pouco de Judas, que gostava do dinheiro, que queria ter dinheiros, ele pede a Judas: então você só arrecade aquilo que for necessário. Aquilo que for necessário. Mas ele tinha um espírito diferente. Os apóstolos, todos os apóstolos, acho que praticamente sem exceção, tinham extrema dificuldade de entender o que era o projeto de Jesus. Porque eram espíritos encarnados, eram espíritos, apesar de serem preparados espiritualmente, mas a reencarnação, o meio onde você nasce, tudo isso influencia na sua cultura, no seu estado mental, na forma de você agir e pensar. Eles acreditavam quase todos que o reino de Deus era o reino aqui na terra ainda. Quando Jesus falou: meu reino, meu Pai, o reino de Deus, era o reino aqui na terra, que era o reino da libertação da Judéia, dos judeus, da opressão romana, porque eles eram praticamente escravos dos romanos. E Judas era o mais convicto de todos nessa posição, que o reino de Deus era aqui na terra, que Jesus veio para a libertação dos judeus da opressão romana. Tanto que numa conversa dele com Tiago, ele fala: Tiago, olha, eu acho que Jesus é muito mole. Ele é muito mole, ele é muito bonzinho. Ele não tem esse perfil de libertar a gente. Está lá no Boa Nova. Ele não tem esse perfil de libertar a gente. Aí Tiago fala: cuidado, Judas, cuidado com o que você fala, cuidado. O nosso mestre é muito inteligente, o nosso mestre sabe o que está fazendo. Ele fala assim: mas não é assim que eu penso. Eu acho que ele é até tolo. Eu acho que Jesus é até tolo com a bondade que ele tem. E Judas, sempre com aquele anseio da libertação da Judéia. Quando acontece aquela entrada triunfal, sabe a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Jesus entra com o burrico, que nós, que tem origem aqui católica, chamamos de Domingos de Ramos, né? Onde todos os que receberam Jesus gritavam: o rei dos judeus, e abanavam ramos. Quando Judas viu aquela cena, todo aquele povo aclamando por Jesus, e falou: não, ele pensou num plano: se eu entregar Jesus aos romanos, ao sinédrio, que era submisso aos romanos também, o povo vai se revoltar contra os poderosos, e nós tomaremos o poder, e eu estarei à frente. O projeto de Judas era estar à frente, ela era de comandar toda aquela rebelião. Ele tomaria o poder e depois mandaria soltar Jesus, e depois usaria, isso está no Boa Nova, usaria a influência de Jesus para poder governar. Então ele procura o sinédrio, faz um acordo, o sinédrio paga aquelas 30 moedas para eles. Tudo isso, impressionantemente, vem das histórias do Velho Testamento e acontece no Novo Testamento, acontece na vida de Jesus. E ele combina tudo aquilo com o sinédrio. Aí, na quinta-feira da Páscoa, que a Páscoa judia, ela é uma comemoração da migração dos judeus, do povo palestino, que veio
que veio pelo deserto e foi até a cidade prometida. Essa é a Páscoa deles. Então, essa é a comemoração. Nós comemoramos o renascimento de Jesus, mas para eles não. Tem outra tônica, a Páscoa. E aí, Jesus se reúne com todos eles na quinta-feira. Aquela cena que a gente conhece também como que é a Santa Ceia, né? Santa Ceia porque era comum. Era da cultura judia. Eles pegavam o pão ázimo, que é um pão sem fermento, separavam, tomavam um cálice de vinho e faziam as suas orações. Só que naquele momento que estavam reunidos, aquela cena, Jesus fala, ainda hoje, um de vocês irá me trair. E aí aquele burburinho entre os apóstolos. João fala, não, mestre, todos te amamos, como que nós vamos te trair? Nós te amamos, mestre, nós te amamos. Jesus afirma, mas um de vocês vão me trair. Aí aquele burburinho acontece, os apóstolos, um discutindo com o outro, perguntando, será eu, Jesus, será eu? Judas aproveita e sai. E aí, depois, nessa madrugada, eles vão orar lá no Monte das Oliveiras, onde aquela cena que Judas aparece com vários soldados e várias pessoas da população. Judas beija a face de Jesus e o soldado pergunta, quem é Jesus de Nazaré? Jesus fala, sou eu. Jesus responde, não se esquiva. Ele é preso e aí acontece a condenação, tudo que Judas havia pensado deu errado. Tudo que ele havia pensado deu errado. Tá? Jesus sendo crucificado, ele corre, ele volta no sinédrio, quer desfazer o acordo, joga as moedas, devolve as moedas para o sinédrio fala, o problema é seu, você quer devolver, você devolve. Eles nem podiam guardar aquelas moedas, porque era uma moeda de sangue, era uma moeda de morte, tanto que conta as escrituras que o sinédrio usou aquelas 30 moedas para comprar um campo santo, onde seriam enterrados peregrinos. Para vocês terem ideia do que a história aconteceu. E aí Judas entra naquele desespero, vendo Jesus crucificado, e Jesus, na crucificação, agora começa um pouco dos esclarecimentos, né? Jesus na crucificação, Jesus sofreu demais. Foi muito sofrimento, muita dor, muita dor, muita dor. Era tantas dores de Jesus, que uma comunidade de anjos espirituais desceram e abraçavam Jesus na cruz para minimizar as suas dores. Para minimizar as suas dores. E Jesus, mesmo naquela dor altíssima que ele vivenciava, Jesus chama o líder da comunidade espiritual, o Espírito, e em pensamento Jesus conversa com ele. Sabe o que ele fala? Eu preciso que você vai ajudar meu amigo Judas. O que é um Espírito, né? Na dor, no sofrimento, pensando na gente, pensando num amigo que sabia que havia se incorrido num erro, pensando em salvar um amigo, não se preocupando com a própria dor. Por isso que Jesus é o maior exemplo de altruísmo que a nossa terra já vivenciou. Por isso que ele é o Espírito que nós temos que seguir. Por isso que Jesus é tudo para nós. Mas já era tarde, porque Judas havia se enforcado. Os anos se passaram, 20, 30, 40 anos. Conta, através do Chico também, Maria Dolores, numa história, poema, chamado Retrato de Mãe. Não vou falar o poema todo, porque ele tem 5, 6 páginas escritas, mas vou relatar as partes principais. Então diz Maria Dolores que uma comunidade de luz desce da espiritualidade até as sombras e vai ao socorro de Judas, que sofria não só pelo suicídio, mas principalmente pela consciência culpada. Judas não se perdoava de ter traído o mestre. Era tanto a sua culpa que ele sofreu durante tantos anos. A consciência culpada, ela é uma das maiores portas abertas para o sofrimento e até para a perseguição espiritual dos seres humanos. Se a gente errou, errou. Como diz o Chico, errou, já errou. A partir de agora, caminha certo. Não deixar que aquilo martirize a nossa mente, tomar aquilo como um aprendizado, como um crescimento. Mas Judas não o fez assim. Quando aquela entidade espiritual, uma entidade feminina, se materializa, porque um espírito que está em sofrimento, ele não vê os espíritos de luz.
ela se materializou para conversar com ele. Falou: filho, eu vim te socorrer. E ele fala: vocês sabem quem sou eu? Esse maldito traidor que não merece nada. Não, me esquece, vão embora. Ele repugna ajuda. Ela fala: não, mas eu venho aqui como uma mãe. E ele fala: não quero ouvir esse nome, porque depois que eu me matei, mas continuei vivo, eu procurei o espírito de minha mãe e ela me repulsou, me chamou de traidor, disse que eu era o pior dos seres humanos. Eu não quero ouvir essa palavra, mãe. Odeio mãe. Mesmo assim, aquele espírito feminino abraça ele com todo carinho, com todo amor. Vem, meu filho, vem. Você vai ter a chance de renascer. Você vai ter a chance de reparar os seus erros. Você vai ter a chance de crescer novamente. Venha comigo. Venha comigo. E ele fala: mas quem é você? Quem é você? Para ver em mim alguém que pode crescer, alguém que pode se modificar. Quem é você que vem aqui nessas sombras tentar me trazer um socorro? E ela fala: eu sou Maria, a mãe de Jesus. Olha o que é outro espírito, né? Outro espírito. Não viu as dores do filho, não viu o sofrimento, simplesmente foi ali salvar aquele que sofria, aquele que padecia. Judas, então, foi levado por Mãe Santíssima, teve a chance de reencarnar naqueles 300 anos da Roma, dos cristãos, das perseguições, sofreu muito, muito como cristão perseguido, reparou muito das suas faltas, mas foi na França, no ano de 1412, que Judas teve a grande oportunidade da sua reencarnação redentora, da sua reencarnação que o transformou, como diz Chico Xavier, num dos apóstolos mais luminosos que ele já viu. Na cidade de Dom Remy, num condado da França, naquele ano, a França passava pela perseguição inglesa, naquela guerra que chamamos Guerra dos 100 anos, mas na verdade durou 116 anos, né? Então foi Guerra dos 116 anos. E a França, tomada pelos ingleses, sofria, perdia todas as batalhas. E uma jovem nasceu em 1412, uma camponesa, também analfabeta, filha de pais católicos. Aos 12 anos, ela começa a ouvir vozes. Era Santa Margarida, era São Miguel, e mais 2 ou 3 santos da Igreja Católica que falavam para ela: filha, eu preciso que você vá a Paris falar com o Bonfim Carlos, que você vai ajudar a França a se libertar dos ingleses. Como que uma criança de 12 anos, né, podia, analfabeta, morando no interior da França, podia tomar uma atitude dessa? Foram 4 anos desses recados. Até que um dia ela toma a decisão. Com 16 anos ela vai a Paris. Durante 1 ano, ela insiste para falar com o Bonfim Carlos. Até que ela consegue uma audiência. Ela conta toda a sua história, as suas visões. E Bonfim, vendo a França sendo despedaçada pelos ingleses, acreditando naquela mensagem divina, permite que aquela jovem agora com 16 anos estivesse à frente do exército francês. E ela fala assim: e Santa Margarida me diz que ela quer coroá-lo rei da França. 9 dias depois que ela está na frente do exército francês, ela vence quase todas as batalhas. Pra vocês terem uma ideia, ela vestiu roupas de homens, que era crime na época. Era crime uma mulher vestir roupas masculinas. E ela vestiu roupas de soldado e conduziu a França. E Bonfim Carlos finalmente é coroado rei da França, rei Carlos VII. Olha o que é as programações espirituais. A gente não sabe nada. Não sabe nada. É impossível, né? Isso é impossível, isso jamais vai acontecer. Olha o que eles conseguem. Por isso que eu falo,
Confiemos sempre, porque tudo é possível para a espiritualidade, tudo é possível para Jesus, tudo é possível, até a transformação de um corpo de um leproso num corpo sadio. Tudo é possível, desde que aquilo seja permitido e aquilo seja necessário para o nosso crescimento. Mas, como eu disse, essa jovem era a reencarnação de Judas. Sabe que o espírito ele pode nascer homem ou pode nascer mulher. Isso não tem. O espírito não tem sexo. Pergunta 200 do livro dos Espíritos. E essa jovem, depois de levar à França as vitórias, sair da subjugação inglesa, ela é traída pelos franceses, ela é vendida para os ingleses, e os ingleses a condenam à morte. É amarrada numa cruz e queimada viva. Essa jovem, vocês já sabem, né? Chama-se Joana d'Arc. Joana d'Arc é a reencarnação de Judas, a oportunidade que a reencarnação nos dá de nós, não é pagar débitos, mas de nós crescermos, de nós melhorarmos, de nós tirarmos as mazelas das nossas mentes, de nós nos transformarmos em seres melhores. Essa é a reencarnação. E a segunda é a lição também importante que Judas nos traz. Não importa o que eu errei, não importa se eu fiz aborto, não importa se eu matei, não importa o erro que eu cometi nesta e outra encarnação. O que importa é que Jesus, que a espiritualidade, que Deus sempre me dá uma nova oportunidade. E nós temos que aproveitá-la. Quero encerrar, então, agora, meus amigos, umas 2 estrofes só de uma canção, enquanto a gente faz a mudança aqui para as nossas vibrações. Obrigado, uma boa noite a todos. Tomara que a história tenha trazido algo de positivo para vocês. Meu Deus, a minha sina foi trair o filho teu. Meu grito agora só procura o Cristo que morreu. Meu rei, eu só queria ver o reino em suas mãos. Eu não queria o calvário, o sofrimento, não. Meu amigo, eu descobri, esse não é o meu fim. Pois Jesus ressuscitou também em mim. Seu perdão eu vim pedir, pois agora compreendi que o seu reino é no céu e não aqui. Que seu reino é no céu e não aqui. Que seu reino é no céu e não aqui. Podemos afirmar nessa noite que o reino de Deus é aqui. É aqui entre nós, nesse instante. É em nosso lar, é em nosso ser. Os esclarecimentos dessa noite nos levam a crer dos grandiosos projetos de Deus que Deus tem para com cada um de nós. Como Jesus, nos seus tempos, nas suas curas, nos seus milagres, usou de diferentes formas. Uns bastou tocar a sua veste, outro foi curado à distância, mas todos continham um elemento fundamental: o amor. E é o amor que a nossa casa contém com tanta grandiosidade. É o amor de Dr. Bezerra de Menezes e toda a corrente espiritual. É o amor de Jesus que circunda a nossa vida, o nosso ser, pois a Jesus foi confiado a todos nós, as suas ovelhas, que nos conhece por nome, sabe das nossas dificuldades, das nossas ansiedades, daquilo que necessitamos nesse instante de nossas vidas. E nós te clamamos, Jesus, como naqueles tempos, envia os seus recursos e traz a cada um de nós a libertação de todo mal, de toda doença, de todo medo, de toda angústia, de toda depressão, de todo desequilíbrio, de tudo que não venha de Deus.
esse Deus curador, esse Deus protetor, esse Deus que através da sua generosidade e da sua misericórdia fecunda e infinita nesta noite, repousa sobre nós as suas mãos generosas, percorrendo todo o nosso ser, resplandecendo os nossos centros de forças, os nossos chakras, para que mesmo diante das adversidades, das dificuldades, dos problemas ou das dores, nós estejamos todos os dias fortalecidos e amparados no seu caminho, no caminho do Mestre Jesus, porque a força e o poder de Deus derrama em nós bênçãos de saúde, de cura, de bom ânimo, de equilíbrio, de esperança, de amor, de fé e de paz. Ó Senhor, Mestre Jesus, nós iniciamos essa noite, esse nosso trabalho, falando acerca da vida, do valor da vida, que nós saibamos efetivamente valorizar a vida, esta vida tão importante que o Senhor concedeu a cada um de nós, para que realmente nós façamos jus à grandiosa chance da vida eterna que o Senhor nos permite nessa noite. Que a força e o poder de Deus seja em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos ficar de pé, por favor? Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Agradecemos a Deus que mais uma vez pousou sobre cada um de nós seu olhar de amor, de carinho e de paz. Agradecendo sobretudo pelas palavras e pelos conhecimentos que obtivemos hoje, durante a palestra, durante cada um dos atos aqui realizados. Obrigado, Deus, obrigado, Pai. E queremos ainda uma vez, Senhor, que Tu possas olhar para os Teus filhos espalhados em todos os cantos da terra, em especial, Senhor, para os países onde existam as dificuldades maiores, os conflitos, as guerras de toda sorte, para que ali, Senhor, possa imperar a paz, a concórdia, o entendimento e a luz do Teu amor. Agradecemos ao Teu coração generoso, Pai. Agradecemos à força espiritual de Jesus, emanada pelo coração de nossos benfeitores espirituais, a quem nesta noite queremos pedir a permissão para encerrar este nosso encontro e que o Senhor nos abençoe na bênção de Sua paz, por hoje e por todos sempre. Que assim seja, louvado seja Deus. Sinta a energia que está no ar. Tudo aqui foi feito pra você. Toda essa energia vai te contagiar para alimentar o seu viver. Diga não ao pessimismo,
você tem que acreditar. Dentro de você existe alguém forte e capaz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver esse momento, em cada sorriso, a felicidade de estar com Deus, de viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz. E assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver esse momento, em cada sorriso, a felicidade de estar com Deus, de viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz. E assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa semana, até sábado ou domingo. A gente se vê por aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Para aqueles que nos assistem de longe, até quinta-feira. Deus abençoe todos nós. Tchau, fiquem com Deus. Até sábado e domingo na nossa festa.